Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos, amém? Pode se sentar um pouquinho só. Eu gostaria de dar um testemunho rápido. E eu queria dizer que o porquê que a igreja do Boa Vista é tão querida para mim, porque é para mim um presente estar aqui hoje. Realmente, assim, meu coração está muito feliz desde o dia que a pastora Valdenira me convidou para vir aqui ministrar hoje, compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado comigo. E eu sei que Deus fala, Ele faz, Ele já está aqui. Mas eu queria te contar o porquê que meu coração ficou tão alegre. E nem lá em casa eu contei para o meu marido, para os meus filhos, eles estão aqui, o Gabriel, o Benjamin, a Bianca e a Isabela. O Benjamin está lá em cima e a Isabela também. E a Bianca está aqui embaixo. Porque, irmãos, aqui é a igreja do Boa Vista, a primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Eu vou te contar que foi a primeira igreja que eu entrei na minha vida. Foi aqui, na primeira igreja do Evangelho Quadrangular. E foi aqui que eu recebi o primeiro certificado da minha vida. Foi aqui. Porque minha mãe não era crente, não era nem cristã. Meu pai desviado. Mas a minha avó, Dona Conceição, ela falou assim, chamou os dois, descabeçado, falou assim, ó, pelo menos apresentar a menina vocês vão. A menina, que era eu. A menina vocês vão apresentar. E minha avó morava aqui na Vila Prado, né? Quem já está aqui há mais tempo conhece minha avó, Dona Conceição. E ela falou, pelo menos apresentar a menina vocês vão. Vocês podem se arrumar, põe uma roupa aí, e vocês vão lá levar a menina para apresentar. E acho que foi até numa tarde da bênção, porque foi no momento que conseguiu pegar os dois juntos. E há 39 anos atrás, foi nessa igreja que eu fui apresentada a Deus. Foi aqui, na igreja do Boa Vista, que eu fui apresentada. E, infelizmente, eu não tenho uma foto, pastora Valdenira, não tenho. Mas minha avó conta isso com muita gratidão a Deus, e eu também conto isso com muita gratidão. Foi aqui que eu fui apresentada a Deus. Depois eles demoraram para voltar, né? E eu também. Mas eu fui apresentada a Deus aqui nessa igreja, nesse altar aqui, ó. Foi nesse altar que eu fui apresentada. E depois de alguns anos, quando eu voltei para a igreja, então, porque eu não fiquei, né? Minha mãe não ia na igreja. Depois eu fui, depois de jovem, adolescente. E aí, antes ainda de ter algum cargo, alguma função na igreja, há mais ou menos uns 25, 23 anos atrás, foi aqui no Boa Vista que eu também recebi um outro certificado. Que aí foi o primeiro treinamento de missões que eu fiz na minha vida. Foi aqui. Lembra que tinha aquele treinamento que não era regional, acho que era distrital. E foi aqui que eu fiz. Eu lembro das salinhas lá em cima, a gente se dividia nas salinhas. E aquele treinamento de missões foi um divisor de águas na minha vida, pastora Valdenira. Porque foi naquele treinamento que Deus me chamou para o chamado, para pregar para criança, para ser evangelista. Foi naquele treinamento. Foi naquele treinamento que eu aprendi uma pregação que eu fiz muito já. Eu não sei se alguém aqui já viu, que é daqueles potes, assim, ó, que tem Jesus. Quem já viu aqueles potes? Joe já viu, não viu, Joe? Já viu, Gabi? Tem Jesus, o coração, que Jesus limpa o coração. Lembra dessa ministração? Foi aqui. Foi aqui. Veio um grupo de missionários para esse treinamento. E foi aquele dia que eu aprendi essa ministração, que eu preguei tanto, e que impactou tantas crianças, tantos jovens e adultos, com uma coisa tão simples, mas foi do Boa Vista. O Boa Vista é um berçário de pastores, viu? O Boa Vista é berçário de pastores. Eu creio que aquela salinha que um dia também me chamou, que me marcou, agora está lá marcando crianças ali em cima também, viu? Eu creio nisso. Porque um dia eu tive ali, ó. Um dia eu tive ali. O Espírito Santo me chamou ali. Com coisas simples, um seminário de missões. Moça, assim, sabe? Eu ainda sou moça. Mas eu era mais moça ainda. Eu era adolescente. Não sabia de nada ainda. Mas eu falei, eu vou fazer esse seminário. E o Espírito Santo me falou aquele dia. A minha jornada começou aqui. Começou tanto na apresentação, quanto minha jornada ministerial. Foi a primeira vez que eu ouvi, vamos? E eu falei, vamos. Foi aqui. Glória a Deus por isso.
E eu quero dar um testemunho breve, que eu já dei esse testemunho lá no acampamento, agora de crianças juniores, e eu gostaria de dar para você esse testemunho, porque você faz parte dele. O ano passado, nós tivemos também, lógico, o acampamento de crianças juniores, e o ano passado, o meu canal de comunicação aqui com Boa Vista foi a pastora Valdenira, porque eu gosto que as crianças vão, não importa se não tem como ir, a gente vai, né? A gente dá um jeito, né, pastor? E a pastora Valdenira também é apaixonada por crianças, ela sabe o valor que tem o coração de uma criança. Então, nunca deixou sem mandar criança. E eu sabia que estava sem líder, a gente conversou. E o ano passado, as crianças do Boa Vista foram com o Azuville. Então, quando a igreja não tem líder, nós levamos sob a responsabilidade do Azuville, que, graças a Deus, tem uma equipe boa em quantidade e em pessoas também comprometidas. Então, ficaram conosco lá na sala. E aí, não tinha com quem eu conversar. Peguei as inscrições com a pastora Valdenira que correu atrás, e fomos e levamos algumas crianças. Fomos para o acampamento. Depois do acampamento, a gente orou, né? A gente sempre ora para que o ministério seja estabelecido nas igrejas. Ainda tem igrejas nossas da nossa região que ainda não tem, mas nós estamos orando e trabalhando para que tenha. Nós orando. E aí, logo após o acampamento, começou a surgir gente. Aí apareceu o Alex, aí a Maria, né? A Maria puxou ali o carro e falou, ó, é aqui, ó, vocês têm que ir. Né, Maria? Vai, a hora que foi, né, Maria? E começou a aparecer gente. E aí que inaugurou aqui a igreja Kids de cima. E igreja é muito mais do que estrutura, viu, irmãos? A igreja é você. A igreja é aquelas crianças que estão lá. A igreja é o que está acontecendo lá também. A igreja não precisa de prédios grandes. Deus sabe o que acontece nos porões, Deus sabe o que acontece nas cozinhas, Deus sabe o que acontece lá na mídia, nos bastidores. Deus é Deus presente aonde for. Aonde tiver um coração lá quebrantado, disponível, Ele está lá. Então lá é uma igreja, uma grande igreja também. E começou a surgir, e a igreja Kids e gente. E aí, que esse ano, o Boa Vista lá no acampamento, com toda a sua equipe, com suas crianças, e não estavam em poucos não, e estavam lá disponíveis para o trabalho. E esse acampamento, eu dei esse testemunho, eu falei, o ano passado, há exatos um ano, nós estávamos cuidando das crianças do Boa Vista. E esse ano, a equipe do Boa Vista está aqui, estão em mais número do que outras igrejas, e suas crianças estão aqui também, e eles serviram lá, nos ajudaram grandemente lá na organização do acampamento. Eu queria te falar que vocês estão vivendo o avançar de Deus. Vocês estão vivendo o avançar de Deus. A gente precisa abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente possa ver que aqueles que trabalham a nosso favor é muito maior do que aqueles que vêm contra nós. Talvez a gente fique olhando tanto para a nossa própria vida, para aquilo que ainda falta, que a gente não nos vê, não consegue enxergar o que está acontecendo ao redor. Irmão, você não está sozinho nessa vida. Irmã, você não está sozinha. Você tem uma família, olha para o lado, aí você tem uma família que Deus te plantou aqui no meio, e essa família, ela está avançando. Às vezes você pensa, mas não está crescendo, o que está acontecendo? Não estou vendo. Você acha que você não está vendo? Antes de terminar o culto, você sobe aquela escada e vai ver o que tem ali em cima. E pede para Deus abrir os seus olhos espirituais. Porque a hora que seus olhos espirituais abrir, você vai olhar aquela salinha. E lá dentro você vai ver pastores. Você vai ver adoradores. Você vai ver diáconos, diaconisas. Você vai ver evangelista. Você vai ver missionário. Você vai ver uma geração ali, ó, sendo impactada. Você está avançando e sua igreja está crescendo e muito. E muito. Você não perde por esperar. Agora eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus tem falado ao meu coração. E está lá no livro de 1 Reis. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela em 1 Reis, pode deixar no capítulo 19 aberto.
Quem aqui está na igreja há mais de 5 anos? Há mais de 10? Mais de 15? Mais de 20? Então vamos chutar, mais de 30. Deixa eu ver. 35? 40. Você estava na minha apresentação então, irmã? Você estava aqui quando eu fui apresentada então, hein? Glória a Deus, nossa igreja é poderosa, viu? Nossa igreja é um remanescente, você é um remanescente. Eu falo assim, tantas chances são, não é, irmã, da gente abandonar o barco. O inimigo tenta tanto, não é? Fazer a gente ir embora, sair, desanimar. E nunca foi só para cima. Não é? Quem já está há mais tempo, a gente sabe que é assim a vida do cristão, ó, é altos e baixos. Quem prometeu dar tudo dessa terra, você sabe que não foi Jesus não, viu? Não foi Jesus. Que falou, olha, eu te dou toda a riqueza desse mundo, se você me adorar. Essa fala não é de Jesus. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu já venci tudo, e você vai vencer também. Não larga, não sai do barco, não sai do barco. Ovelha desgarrada é presa fácil para o lobo. Fica no bando, fica no bando, fica aqui. 1 Reis 19 está escrito assim. Eu quero ler com você só um trechinho aqui do verso 4, quer dizer. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Giesta ou zimbro, né? Em algumas traduções está zimbro. Elias disse assim, eu já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Feche seus olhos um pouquinho. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, porque o Senhor é Deus presente, é um Pai bondoso, um Pai amoroso. É um Deus que nos trata, que nos corrige, que nos abençoa, que nos abraça, que nos carrega no colo quando a gente não consegue, Pai, andar. Senhor, eu creio que o Senhor já está aqui, que o Teu Espírito Santo já está aqui. E eu peço agora, ministra em nossos corações, trazendo à tona o que precisa ser trazido. Espírito Santo, vem tocar agora onde só o Senhor pode tocar. Usa a minha vida, a minha boca, como canal de bênção aqui. Ministra o meu coração primeiro, Senhor. Ministra as nossas vidas, porque eu creio que a Tua palavra, ela transforma histórias. A Tua palavra, ela muda destinos. A Tua palavra, ela vai mais fundo do que uma espada de 2 gumes, Senhor. Eu creio que a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. E eu declaro a Tua palavra aqui hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Irmãos, eu vim aqui compartilhar com você algo sobre o avante sem parar, que muitas das vezes a gente não fica sabendo o que acontece ao longo do avançar. Eu vim te contar, porque eu já vivi isso, talvez você já tenha vivido. Se você não viveu, eu vim te avisar que você vai viver. E eu vim te preparar para isso, porque Deus, Ele nos prepara para toda boa obra que Ele quer realizar em nós, não é verdade? Avante e sem parar. Esse é o nosso desejo, essa é a palavra profética para a Igreja do Evangelho Quadrangular, em todo o Brasil. Isso inclui você, inclui a mim, inclui a sua família, seu ministério, seu grupo missionário. Eu creio no avançar de Deus, eu creio que Ele vai nos fazer avançar, que a gente vai conquistar mais do que a gente imagina, não só ministerialmente, mas profissionalmente, né? Nos estudos, as crianças nas suas escolas. Eu acredito que você vai alcançar salvação lá na tua casa, vai alcançar seu bairro. Eu acredito que o Boa Vista vai avançar, né? Em evangelismo, em ganhar almas.
A gente vai. Só que nesse percurso, pode acontecer algo que o inimigo possa tentar achar uma brecha para te confundir nesse avançar. Às vezes o que o inimigo quer é que a gente faça duas coisas: ou dê muito poder, muita credibilidade para ele, achando que tudo é ele, ou que a gente acredite que ele está quieto lá no canto dele e que ele não mexe com quem não mexe com ele, né? A gente não vê isso por aí? As pessoas, só não mexer com ele que ele não mexe com a gente. Ou seja, ele quer que ou você dê muita credibilidade para ele e se isente da tua, porque aí a gente passa para ele, às vezes até a responsabilidade que era nossa de mudar. Ai, o diabo está fazendo isso na minha vida. Às vezes é eu e você mesmo que está fazendo, e a gente põe a culpa no diabo. Ou, para o outro extremo, a gente acha que ele não faz nada, e a gente fica ingênuo, e não percebe aquilo que ele faz. Mas hoje eu creio que o Espírito Santo vai trazer luz à nossa visão, para que a gente possa avançar com inocência, mas não ingenuidade, para que a gente possa reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, e quando o inimigo se levantar com investidas e com dardos e com flechas, a gente vai saber guerrear e vencer a cada uma delas, amém? Para que nada te pare no avançar de Deus. Eu quero compartilhar com você a palavra sobre Elias, o grande Elias. Aqui, quando ele deitou debaixo dessa árvore, irmãos, ele não estava vindo de uma derrota. Elias, ele não estava vindo de uma perda. Ele não tinha perdido alguém que ele amava. Ele não tinha sido derrotado. Ele estava deitando agora debaixo de uma árvore e falando para Deus assim: Deus, eu já tive o bastante, chega. Eu estou entregando, agora leva a minha vida, eu não quero mais. Elias chegou ao esgotamento, ao medo, à solidão, e não foi depois de uma perda. Ele tinha acabado de viver uma das maiores, se não a maior vitória da sua vida. Ele tinha provado de um dos maiores manifestares de Deus nessa terra. Elias tinha acabado de vencer 450 profetas de Baal diante de um altar. Elias tinha acabado de ver fogo descer do céu. Ele tinha acabado de fazer o altar pegar fogo. Ele tinha acabado de provar para todo mundo que Deus é Deus. Ele tinha saído ali de uma visitação incrível, que todos tinham visto. E 450 profetas de Baal tinham sido mortos por Elias. Ele não tinha saído de uma derrota. Ele tinha acabado de ter sucesso. Ele estava ali no auge. Elias estava no auge. Só que a hora que ele acabou de viver isso daí, um mensageiro de Jezabel chegou até ele, porque Jezabel ficou furiosa, porque ele tinha matado os profetas dela. E você sabe que igual Jezabel nunca teve, né? Para ser ruim igual ela, não teve outra. E ela falou para o mensageiro: vai lá e fala para Elias que amanhã os deuses me castigarão se eu não fizer com ele o que ele fez com os meus profetas. E o mensageiro foi lá e falou para ele. E Elias, que tinha acabado de ver fogo descer, Elias, que tinha acabado de vencer profetas de Baal, que já tinha vivido muito com Deus, o grande Elias, tremeu das pernas naquela hora. Naquela hora Elias teve medo. Ele teve medo, ele teve solidão, ele teve depressão, e ele pediu a morte. E aí eu não sei se em algum momento da vida você chegou ao esgotamento. Mas se a gente não vigiar, e eu estou falando por experiência própria, se a gente não vigiar, a gente cai numa armadilha de achar que a correria agrada a Deus. A correria te faz santo. A correria
te traz santidade. A correria, o fazer muito para Deus, faz com que você esteja mais perto dEle. Fazer. Ai, eu não posso, estou sempre correndo, né? Essa é uma grande armadilha. E eu falo aos pastores, a quem tem cargo na igreja, função na igreja, cuidado. Essa é uma armadilha fácil de cair, porque a gente não está fazendo uma coisa errada, a gente está trabalhando para o Senhor, a gente está fazendo, mas a partir do momento que se torna um peso, está errado. Porque o mundo fala assim, o diabo não tira férias, o diabo não descansa, por que eu vou descansar? Mas você não imita o diabo, irmão, você imita Deus. Deus descansou. Você não está nesse mundo para imitar o diabo. A gente precisa imitar Deus, e Deus descansou para mostrar para a gente que a gente precisa descansar. A gente precisa parar. Sabe o que aconteceu com uma geração de pastores antes de nós? Eles deram a vida pela igreja. Pastores antes, e quem aqui tem mais idade, ou não é, pastora Valdenira? Pastores que deram a vida por uma igreja. Filhos viram seus pais e mães dando vida pela igreja sem parar, sendo traídos, sendo maltratados, mas pastores que deram a vida, e nós temos que ser gratos por eles, porque eles caminharam, abriram o caminho das pedras para nós, sabe? Só que eles deram a vida, muitas vezes entregaram seus dias, todos os dias, todas as horas, sem parar. E aí os filhos viam isso e não entendiam, mas assim eu não quero. Irmãos, a gente precisa sim entregar o coração para Jesus, mas a gente precisa saber que correria não é sinônimo de relacionamento com Deus. Chega uma hora que a gente precisa parar e ver certinho o que você está fazendo aí. Elias parou debaixo lá do pé de zimbro, porque limites todos temos. Você olha para a pastora Valdenira, pastor Pedro, se você ligar de madrugada eles vão, se ligar domingo eles vão. Eu vejo meu pastor Paulo, irmão, eu admiro ele demais. Ele é o homem que me batizou, é o homem que me discipula. Eu vejo assim que tem gente que sai da igreja e que nem a gente ouviu uma pregação que ferida de pastor é diferente. Gente, pastor Paulo, é assim, tem gente que sai da igreja, que abandona, vai embora. E às vezes vai para igrejas grandes, tal, que não tem aquele relacionamento. Você nunca vai ouvir falar nessas mega igrejas, vem para o chá de bebê aqui sábado. Não tem, gente. Isso é igreja primitiva, sabe? Tá junto. Você sabe que você tem uma família junto com você. Infelizmente, se alguém da sua família morrer, liga para a pastora, porque ela vai estar lá para te abraçar. Vai numa igreja grande e liga para ver se vai aparecer alguém lá. Não vai. E eu admiro o pastor Paulo nisso, porque tanta gente saiu lá da igreja. Assim, tanta que a gente fala, porque faz falta. Saiu. E aí, várias pessoas, eu lembro que eu fiquei sabendo que às vezes parente morreu, pai, mãe, morreu alguém, e está lá na outra igreja e ligou para o pastor Paulo, ou fazer o casamento. Gente, ele não pensa em mais nada, ele fala, eu vou. Sabe o que é isso? É um coração de um pastor, que mesmo ferido, você acha que não doeu quando a pessoa foi embora? Dói, né, pastora Valdenira? Dói. E não é egoísmo não, viu? É dor de amor. Ele falou, eu vou. Ele não fala nada, gente. Eu admiro isso no pastor, eu admiro isso em vocês. Sabe, o pastor se dá. Todos temos defeitos, todos temos limites. Mas um pastor que é chamado, ele tem cheiro de ovelha. A hora que você precisa, ele está lá. Só que aí, Elias lá de baixo esgotado, porque a pastora Valdenira tem limite, eu tenho limite, pastor Pedro, todos temos limites. Elias chegou no seu limite.
ele deitou a ponto de pedir a morte, que não cheguemos a esse estado. Mas deitado ali, Deus não atendeu Elias. Elias pediu a morte, mas o que Deus deu para ele foi um anjo, dando pão e água. O anjo tocou em Elias e falou: Elias, levanta e come. Elias levantou e comeu e dormiu de novo. Imagina o tamanho da exaustão de Elias. O anjo de novo tocou em Elias e falou: Elias, acorda, come, porque a tua caminhada vai ser longa ainda, Elias. Toma água e come o pão, porque você ainda tem para caminhar. E aí eu quero que você abra um parênteses agora, nessa mensagem sobre o pé de zimbro. Porque um momento, você é aquele que trabalha e que corre e que chega ao esgotamento. Mas em outros momentos, você vai ser o pé de zimbro. Você vai ser o anjo que precisa trazer pão e água para o teu pastor e para a tua pastora. Você é quem precisa trazer pão e água para aquele que está cansado, para aquele que está esgotado, avançando ao teu lado, mas ele parou. E aí na hora que alguém para e cansa do teu lado, você deixa para trás e continua correndo? Nesse acampamento a gente fez uma gincana, e que eu falava muito sério com eles, eu falei: essa gincana não é quem chega primeiro. Você tem que chegar junto com o máximo de pessoas junto com você. Não é quem chega primeiro, é quem chega. E o reino de Deus não é você chegar primeiro. Até porque ninguém aqui quer chegar primeiro, né? Ninguém quer chegar hoje. Então, o reino de Deus não é quem chega primeiro, é quem chega. E nós precisamos levar o máximo de gente junto com a gente. Arrastar junto. Um corredor aqui, um corredor que está correndo com você, a corrida da fé, ele se esgotou, ele ficou com medo, ele caiu, ele se machucou. Irmãos, no avançar de Deus, quando a gente sabe esperar e parar, também é avanço quando nós estamos com Deus. Não deixa o inimigo achar que você está parado e retrocedendo, não. Retroceder é outra coisa. Não é disso que eu estou falando hoje. Hoje eu estou falando de pausas que são necessárias. Ou para você se salvar, ou para salvar aqueles que estão perto de você. Aqui Deus mandou um anjo para Elias. Mas antes Deus já tinha mostrado que a gente também pode ser anjo na vida dos outros. Porque Elias, quando foi na casa da viúva de Sarepta, o que ele falou para ela? Viúva, eu preciso de pão e água. O profeta já precisava de pão e água lá. E Deus enviou a viúva para sustentar o profeta. Antes ainda, Obadias, ele cuidou de grupos de 50 em 50 profetas, dando para eles pão e água. Então vai ter hora que você vai ser alimentado por Deus, mas vai ter hora que Deus vai precisar de você para alimentar também os outros profetas. Deus quer saber se pode contar com você para você levar pão e água e descanso e conforto para aqueles que estão parando na caminhada, para aqueles que não estão conseguindo ir no mesmo ritmo. Deus quer saber se você está preparado para sustentar sua pastora também a hora que ela cansar. Ela também tem limite. E você está preparado a hora que ela falar assim: eu não posso hoje. Você está preparado para falar: então a senhora não pode, tudo bem, mas quer um pão, quer uma água? Está tudo bem se a senhora não pode hoje, mas se precisar de alguma coisa eu te dou pão, eu te dou água. A gente pode ser como a viúva de Sarepta, a gente pode ser como Obadias, mas lá no capítulo 13 também fala de um velho profeta, que também ofereceu pão e água, para um jovem profeta. O jovem profeta tinha ouvido assim de Deus: não volte àquele lugar para comer.
Essa era a ordem de Deus para ele, para o jovem profeta. Não volte para lá para comer. Aí, o velho profeta chegou para ele e falou assim: vem na minha casa que eu vou te dar pão e água. Deus me falou que eu devo fazer isso para você. Só que ele estava mentindo. E o jovem profeta decidiu acreditar no velho profeta, mentiroso. E ele voltou lá para comer aquele pão, água dado com mentira, não dado com amor nem com zelo. E sabe o que aconteceu com esse jovem profeta? Ele comeu, ele bebeu, montou no seu jumento, saiu para viajar e morreu. Morreu. Então, a gente pode ser esses 3 tipos de pessoa. A gente pode guardar a vida dos nossos pastores em oração, com zelo. Pode dar água, pode dar farinha, pode dar o pão, fazer o pão como a viúva fez. E a viúva tinha para dar? Não tinha. Algo faltou para ela depois? Não, tudo sobrou para ela depois. Porque quando você abençoa a vida dos seus pastores, consequentemente, Deus não deve nada para ninguém. E Ele vai te abençoar muito mais do que você imagina. Como Ele fez com a viúva de Sarepta. Então, a gente pode ser como a viúva de Sarepta. A gente pode ser como Obadias. Mas a gente não deve ser como o velho profeta mentiroso, que oferece, mas não com zelo e com amor. Então tem momentos de pausas que são necessários, pastora. Nós temos limites. Esse é o ano do avanço. A gente vai avançar. A gente vai correr na velocidade dos cavalos. A gente vai correr com cavalos, a gente vai avançar mais. Mas irmãos, eu quero deixar esse alerta para você. Assim como foi um alerta que Deus fez para mim. Cuidado com a correria. Cuidado com a correria. Em ultrapassar os limites humanos que você tem. Não queira fazer mais do que Deus mandou fazer. Porque Deus sustenta a visão que Ele dá. Ele não sustenta aquilo que Ele não falou para fazer. Se está pesado demais, a gente está fazendo coisas que Ele não mandou fazer. Se está te esgotando, você está carregando um fardo que não é dele, é seu. Mas Jesus, Ele te faz um convite hoje: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A obra custa, não custa muito, ela custa tudo. Mas ela é leve. Ela é leve. Quem coloca peso nos seus ombros é Satanás. Jesus tira e o fardo dele é leve. O passo de Jesus é suave. O passo de Jesus é suave. Irmão, eu quero trazer esse alerta para você. Não deixe as coisas desse mundo te sobrecarregar. Não ache que você fazendo muito, você vai surpreender Deus. Não ache que o fogo que desce do céu, aquilo que jorra, sinais e maravilhas, isso surpreende Deus. Não surpreende. Ele é o autor do universo, Ele criou tudo que existe. Nada surpreende o nosso Deus. Nada surpreende Ele mais do que um coração quebrantado aos pés dEle. Nada do que você faça ou eu faça vai pegar Ele de surpresa. Ele te ama, não pelo que você faz. Ele te ama porque foi Ele que te fez. Eu vou falar de novo. Ele não te ama pelo que você faz ou deixa de fazer. Ele te ama porque Ele que te criou. Ele te criou, por isso Ele te ama. Você é obra-prima de Deus. Por isso que Ele te ama. Não é pelo que você fez ou deixou de fazer. Ele te ama. Ele ama você. Ele não desiste de você. Ele te amou de tal maneira que te resgatou para Ele de volta. E não é pelo que a gente faz, pastora. É pelo que Ele fez. É pelo que Ele fez.
E chegou essa hora que Elias estava deitado debaixo do pé de zimbro. E ele pediu a morte, Deus não deu a morte, deu alimento e falou assim: vem cá, Elias, que agora eu vou conversar com você. Eu vou te explicar alguma coisa agora que você precisa saber para avançar mais. E foi o que aconteceu na minha vida. Deus me deixou 3 anos dentro de casa, ao longo desses anos de ministério. Não estava em pecado, assim, sabe, de vou afastar porque está em pecado, não. Eu estava com a minha filha de colo, a caçula, ia fazer 1 ano. Então eu tive o Benjamin, a Bianca e a Isabela, eram praticamente 3 bebezão. E estava na coordenadoria, fazendo as coisas, tudo, na igreja. Deus me falou assim: agora você vai para dentro da sua casa. E aí eu arrumei alguém para ficar no meu lugar, porque Deus não manda você sair e deixar buraco, viu, irmão? Deus nunca fez isso. E agora eu senti que Deus está me mandando para lá, e deixa lá o buraco. Deus nunca fez isso. Aí Deus falou: agora você vai para dentro da sua casa. Eu fiquei exatos 3 anos dentro de casa. Que ali Deus me tratou, e para mim parecia um fim. Porque quando Ele me mandou ir para casa, para mim eu estava então saindo, me despedi, e falei: acho que eu não volto mais. Porque eu não entendia, para mim era só para voltar, eu obedeci. Para mim foi difícil, lógico, que é o que eu amo fazer. É pregar para criança, é pregar, é fazer as coisas, estar com eles. E aí ali dentro Deus se mostrou para mim com outras faces que eu ainda não conhecia. E Ele precisava me tratar meu coração. Eu precisava me relacionar com Ele de outra maneira, porque eu estava acostumada com a correria, eu estava acostumada em fazer, mas eu não sabia sentar e descansar. Olha só que coisa. E se eu não tivesse parado aquele momento, pastora Valdenira, talvez eu não estaria aqui hoje. Eu falo que a Isabela, minha caçula, e a gente fala em casa, que ela foi a filha que me fez sentar. Sabe aquele filho que não vai no colo de ninguém? Que as pessoas querem pegar, mas não vai? A Isabela era assim. Então ela nasceu, se eu estava pregando, era aqui, ó. Aí eu trocava de braço, punha aqui. Aí o braço já vai dormindo, né? Vai dando cãibra. Ela não ia com ninguém, nem com meu marido ela ia. E eu não entendia isso. Mas Deus me deu a Isabela para que eu aprendesse a sentar, a parar um pouco. E Deus me tratou. Até as questões de família, maternidade, de esposa. Me ensinou a adorar lavando louça, me ensinou a pregar, estendendo roupa no varal. Me ensinou a discipular meus filhos no dia a dia, porque vir aqui para pregar, marcar horário e pregar é fácil. A gente se prepara, lê a mensagem, vem aqui e fala. Mas e no dia a dia? E quando você já está com a paciência aqui? E quando tudo não vai bem? E quando, sabe, todo mundo gritando? E aí? Como que eu prego ali? E aí, 3 anos Deus me tratando nisso, me ensinando isso. Foi por causa desses 3 anos. Hoje eu olho para trás e eu vejo que só por causa desses 3 anos em casa é que surgiu Pais Posicionados, Filhos Protegidos. Porque eu aprendi o valor de uma família posicionada, de um pai, de uma mãe que se posiciona dentro de um lar para proteger os filhos. E eu parei. E ali Deus me tratou. Para mim parecia um fim, mas não era. Um dia Ele permitiu que eu voltasse. Mas, irmãos, naqueles 3 anos Ele me escondeu de tal maneira que nem o pastor Paulo me chamava para pregar na igreja. Verdade, nem na minha igreja eu pregava. E como eu disse, eu não estava sem pecado, sabe? Não estava assim. Eu estava escondida por Deus. E eu falo, quando Deus esconde a gente, ninguém acha, né? Mas também quando Deus te revelar, ninguém mais te esconde. Ele me escondeu e depois Ele permitiu que eu voltasse. Então eu falo assim, o que para mim parecia o fim, o que para outras pessoas poderia parecer até um retrocesso, uma desistência, foi o trato de Deus na minha vida. E aqui, para Elias pareceu que era morte, mas era o trato de Deus. E o anjo falou, Elias, come, bebe, dorme um pouco, mas agora você vai levantar, porque eu tenho uma nova caminhada para você. Não acabou, Elias. Eu não vou tirar sua vida, porque não acabou. Você que já tem mais idade, que tem uma carreira aqui na igreja, uma vida ministerial, talvez você pense como Elias. Fale o que ele falou aqui, ó.
já tive o bastante. Eu já vi tudo que eu podia ver. Para mim já está bom. Irmãos, irmãs, eu estou te falando que hoje Deus está falando para você, levanta, porque tem caminhada nova ainda para você. Tem caminhada nova, levanta porque tem caminhada nova para você. Ele comeu, bebeu, que o anjo acordou ele, falou: Elias, agora está na hora, vamos caminhar. Quem é que te acorda para comer? A não ser o anjo e sua mãe. Sua mãe que fala, né? É ou não é? Levanta para comer alguma coisa? Ou é a mãe ou é um anjo. Mas está na hora da gente virar para os nossos pastores e falar também: vamos comer alguma coisa. Vem cá, vamos comer alguma coisa. Irmãos, se eles estiverem bem, vocês vão estar bem. Viu? Se eles estiverem bem, vocês vão estar bem. Elias começa a caminhar, e vai parar numa caverna. Talvez ele tenha parado no meio da caverna e falou assim: nossa, então aqui que eu vim parar, essa é a nova caminhada, para vir morar numa caverna. Não. Quando ele chega na caverna, Deus faz uma pergunta para ele, e Deus faz essa pergunta para mim e para você em algum momento da vida. Está lá no verso 9, no final do verso 9. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Quando ele chega na caverna, Deus fala para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Em algum momento da vida, se você não ouviu essa pergunta de Deus, você precisa ouvir e precisa responder. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você veio aqui porque tem amizade boa? Você veio aqui porque você tem uma palavra legal para você aliviar a tua consciência ao longo da semana? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? A gente precisa ter essa resposta para Deus. Elias chega para Deus e fala assim: sabe o que é, Deus? Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os seus profetas. Eu sou o único que sobrou, e agora vão matar eu também. É isso que Elias fala. Eu estou aqui desistindo de tudo. Eu estou aqui desistindo porque a situação está feia. Era a resposta que Deus esperava? Eu acho que não, mas Elias foi sincero. Era isso que estava no coração dele. Então, às vezes Deus te pergunta hoje: o que você está fazendo aqui hoje? Se você for sincero de todo o coração, você está aqui mesmo por causa, eu gosto das amizades que eu tenho aqui. Calma, Deus vai tratar, mas seja sincero. Não fala: eu vim aqui te adorar, Deus Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, que eu te amo, eu te adoro, te glorifico, mas na verdade não é tudo isso. Mas seja sincero, porque Deus quer te tratar. Deus mandou Jesus morrer na cruz para brincar com você, não. Ele mandou Jesus morrer na cruz para te resgatar para Ele, para ter você para toda a eternidade. Ele está disposto a tratar seu coração, assim como tratou o meu, a te limpar, te santificar, te lavar. Deus não tem preguiça não, mas se entrega a Ele. E aí, Elias fala isso, aí o Senhor disse assim para ele: Elias, sai da caverna agora. Sai da caverna e vai para o monte. Vai lá para o monte que eu vou passar por lá. E aí a gente vai conversar mais de perto. Elias sai e vai para o monte. E lá no monte, diz que passou um vento forte. Mas não era Deus ainda. Passou também um terremoto. Mas não era Deus falando ainda com Elias. Passou fogo. E eu acredito que Elias olhava aquele barulho,
céu, né, mudando, e ele já estava acostumado com esse vislumbre de Deus, porque ele já tinha feito, né, o que fez lá com os profetas de Baal, fogo descer do céu. Então ele sabia do manifestar de Deus, dessa maneira gloriosa, né, toda cheia assim de efeitos, estrondosa. Só que passou tudo isso e Deus ainda não tinha falado com Elias. Até que de repente ele começou a ouvir um murmúrio de uma brisa, sabe? Bem suave. Sabe aquela hora que você só escuta a brisa se você está em silêncio mesmo? Sabe quando você está quieto? Quando você não está mais distraído? Foi nessa hora, então Deus começou a falar com Elias, no silêncio, na calmaria, ensinar para Elias que o nosso Deus é Deus de fogo, é Deus de terremoto, é Deus de trovoada, mas Deus também é o Deus do silêncio, do cotidiano, do ordinário. Deus é Deus que faz cair fogo do céu, consumir o altar, mas Deus também é um Deus de ministério dentro de casa, de família. Deus é Deus que desce fogo quando tem alguém com o microfone na mão, mas Deus é Deus que desce fogo quando você discipula seus filhos na sua casa. Deus é Deus que desce com a sua presença lá na sala da sua casa, quando você reúne a sua família para orar. Ministério grande não é só ministério que tem um monte de gente junta, não. Ministério grande é onde a presença de Deus está. E a presença de Deus quer estar lá no sofá da tua casa. Elias estava tão acostumado com terremoto, fogo, chuva, mas ele ainda não conhecia o Deus do ordinário, o Deus do dia a dia, o Deus que acompanha no trabalho, um Deus que te acompanha quando você vai dormir, quando você está sozinho, sozinha na rua, quando você está estendendo roupa no varal. Você acha que Deus não é Deus de estar ali junto com você? Você acha que o Espírito Santo só fala aqui? O Espírito Santo vai falar com você quando você lava a louça, quando você dobra a roupa do teu filho e está orando por ele. Deus está lá vendo isso. Você orando pela roupa do seu marido, que você dobra, que o Espírito Santo toque no coração dele. Deus está lá quando você dobra a roupa do teu filho e da tua filha, clamando pela salvação da vida dela e dele. Está na hora da gente ver Deus nos detalhes. Está na hora da gente ver que a santidade não é só aqui na igreja, não. Santidade é lá fora também. Aqui é fácil. Eu falo para as nossas crianças de lá da igreja Kids, eu falo, aqui na igreja é fácil sem ser crente. Mas Deus não está só aqui. A gente passa muito mais tempo fora da igreja do que dentro da igreja. É ou não é? Se a gente deixar para ser crente só aqui, a gente está perdido. Está perdido. Aqui é fácil, é moleza. É lá fora que a gente precisa ter mais experiência com Deus do que aqui, para contar. É lá fora a gente tem que ter mais experiência. E aí, Deus pergunta novamente para Elias, fala assim, o que você está fazendo aqui? E aí Elias percebe, ele está reclamando, ele está falando que só ficou ele, que ele não tem mais esperança. Mas aí Deus chega perto dele e fala, Elias, ainda tem uma nova história para você viver, Elias. Ainda tem história para viver, Elias. Vamos caminhar, Elias, porque ainda tem missão para você. Você ainda vai viver coisa nova. Tem coisa nova vindo, Elias. Eu preciso que você unja reis. Eu preciso que você unja o próximo profeta que vai ficar no teu lugar, Elias. Eu preciso que você gere legado, Elias. Eu não quero só uma história sobre a tua vida. Eu quero que você gere a próxima geração. Eu quero que você gere um legado. Você vai deixar coisas nas pessoas e não só para as pessoas. Por isso que a gente não pode parar na hora do esgotamento. Por isso que a gente não pode chegar no esgotamento.
porque a gente encerra ali uma história bonita, mas Deus não quer na sua vida só uma história bonita, Ele quer que através da minha vida e da tua, outras histórias também sejam bonitas. Não pode parar na gente, pastora. Já ouviu falar que herança é aquilo que você deixa para as pessoas, mas legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Herança é aquilo que você deixa para os seus filhos, mas legado é aquilo que você deixa nos seus filhos. E aí Deus está falando para Elias: Elias, você tem legado ainda para deixar. Você vai ungir reis, e você vai atrás de Eliseu, porque Eliseu ele vai ficar no teu lugar. Você vai gerar legado, Elias. Não acabou aqui. Não é sobre você, é sobre mim. Não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que eu posso fazer através da sua vida. E aí Deus fala para Elias: Elias, não precisa ter medo, você não está sozinho mais. E aí Deus conta para ele: Elias, não ficou só você. Você não é o único profeta que restou, ainda existem 7.000 que não se dobraram aos deuses de Baal. Tem um remanescente lá por você, Elias. Tem um remanescente para ir com você. E essa palavra eu quero liberar para você, que se sente sozinho e solitário. Assim como Geazi teve os seus olhos abertos. Ele estava morrendo de medo quando viu o exército chegando. E o profeta orou, falou: Deus, abre os olhos de Geazi. E quando os olhos espirituais dele foram abertos, ele viu um exército do Senhor protegendo toda a casa. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você não precisa passar por essa batalha sozinho. Você tem um exército junto com você, e você tem uma família junto com você. O Senhor abre os olhos de Eliseu e fala: você não está sozinho, existe um remanescente ao seu lado. Cansados e sobrecarregados, nós estamos no lugar certo, nas mãos do oleiro. Se for para quebrar, que seja na mão dele, não é, pastora? Porque ele quebra, ele faz de novo, ele faz de novo, e ele não desiste de você. Satanás, ele quer mesmo é pisar nos cacos da sua vida, da minha. Se ele tiver oportunidade, ele pisa e amassa. Mas como é bom se a gente quebrar na mão do oleiro, porque ele pega e faz de novo, e faz melhor. E aquilo que te quebrou ainda vira testemunho, e você ainda glorifica a Deus por aquilo que Ele realizou na sua vida. Eu quero te falar que esse ano você vai avançar. Avançar sem retroceder, sem parar. Eu quero que você entenda isso. Mas não deixe o inimigo colocar na sua vida, na sua mente, que a correria faz parte da santidade. Não, a santidade vem de um relacionamento com Deus. Se precisar descansar, descansa. Eu não estou falando para abandonar o barco, viu? Abandonar a obra, deixar o cajado, não é isso. É saber que Deus, a grande parte, é com Ele, não é comigo e com você. Tantas vezes, antes dessa pausa, eu me preocupava tanto, irmãos, com cada evento, com cada coisa, eu ficava assim, sabe, com comichão. Eu falava: mas será que vai dar certo? Mas será que vai dar certo? Como se dependesse de mim. A minha parte é tão pequena, se vocês soubessem, perto daquilo que Deus faz. E aí chegava, acontecia, e depois eu ficava morrendo de vergonha. Eu falava: me desculpa, Deus, me perdoa, que vergonha. Porque é Ele que faz. A gente precisa parar de se achar autossuficiente, depender do Pai. A gente ouve muito, né, que a gente tem que ser como uma criança para entrar no reino do céu. Vocês já ouviram essa, né, esse versículo? Mas não quer dizer que a gente tem que ser mimado, birrento, porque criança às vezes é assim, né? Faz birra, se joga no chão, eu quero. Não é isso. A palavra de Deus não está falando sobre isso. Sabe o que uma criança é? Todas elas, sem exceção?
dependente do Pai, dependente daquele que cuida. Uma criança não sobrevive sozinha. Se deixar um bebezinho abandonado, ele vai morrer. É essa dependência que Deus espera de mim e de você. Na hora de avançar, vai ter momentos que a gente vai conseguir correr, mas aqueles momentos que a gente não correr, você vai olhar para o lado. Esteja disposto a ser o pé de zimbro de alguém. Esteja disposto a ser a viúva de Sarepta na vida de alguém que está cansado, que está com fome. Seja aquele que pega na mão e fala, vamos junto. E a hora que você cansar, lembra, você não está sozinho. E quando você olhar para os seus pastores, seja você o anjo a trazer o pão e a água para eles também. Para que nesse ano eles avancem sem parar. Assim como Moisés teve quem segurasse os seus braços. Hoje eu vim trazer essa mensagem para vocês. Sejam aqueles que também seguram os braços dos seus pastores. Para criticar já tem um monte. Para vir contra também já tem um monte. Porque existe uma guerra espiritual e nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Eles já estão guerreando bastante. Deixa eu te falar que muitas das vezes eles estão entre você e o inimigo. Do mesmo jeito que eu falo para a nossa equipe do Ministério Infantil, muitas vezes nós estamos entre Satanás e as crianças. Então pensa que antes de atingir você, às vezes já atingiu eles. E tem coisas que eles nem compartilham. Mas sejam aqueles que estejam dispostos a sustentar os seus pastores nesse ano, para que vocês cheguem ao final do ano, vocês olhem para trás e vejam o quanto vocês avançaram, o quanto vocês correram, porque eu creio que é isso que vai acontecer. Essa é a palavra profética que está sobre a minha vida e sobre a tua, esse ano, e eu creio que isso vai acontecer. Mas caminhe debaixo da obediência do Senhor, caminhe com Ele, seja alimentado pelo Senhor, ouça o que Ele tem para falar. Quando Ele parou para conversar com Elias, Deus não conversou com ele a respeito de economia, política, do que estava acontecendo. Irmãos, na hora da pausa, deixa Deus te tratar. Não é sobre essas picuinhas do mundo que Ele vai tratar, não. Ele vai tratar do coração, do relacionamento de vocês, entre vocês dois, para que vocês possam correr juntos. E a gente possa falar como Moisés disse um dia, eu só vou se o Senhor for comigo. Eu só corro se o Senhor correr comigo. Porque estar parado com Deus também é avançar. Em nome de Jesus. Amém? Fala assim comigo, eu só vou se o Senhor for comigo. Amém, Jesus. Eu quero orar pela sua vida, você que está cansado, sobrecarregado, eu quero te abençoar, que você leve essa palavra sobre a tua vida. Está lá em Mateus 11. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu te convido a ficar em pé. E eu quero abençoar a sua vida. Que os seus olhos espirituais se abram, para que você veja que o Senhor está ao seu lado, amém? E eu quero chamar também a pastora Valdenir, o pastor Pedro aqui, que são os anjos dessa igreja, que depois você também vai orar por eles. Você que está cansado, sobrecarregado, não tem força, está sentindo um peso de não conseguir caminhar, às vezes não tem mais vontade de levantar da cama, não consegue, fala assim, nossa, mas parece que meu corpo pesa, parece que pesa um tanto que eu não consigo carregar a minha perna. Eu quero orar por você. Você que não tem força para ir trabalhar mais, não tem mais ânimo para ir trabalhar, eu quero orar pela tua vida também. Porque
Da mesma maneira que eu falei que não é para você correr além do que Deus mandar, também não é para você ficar parado se Deus te mandou avançar. Da mesma maneira que o inimigo não vai interferir sobre a tua vida, em te sobrecarregar, ele também não vai mais te prender num sofá e não vai mais te prender numa cama. Coloca as suas mãos para frente que eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu libero sobre a tua igreja, sobre os teus filhos e filhas, Senhor, essa palavra, Senhor, que foi hoje ministrada em nosso coração. Eu declaro liberdade aos cativos, Senhor. Eu declaro agora que são agora livres de toda corrente que Satanás possa ter colocado, Senhor. Toda depressão, esgotamento, burnout, tudo aquilo que foi diagnosticado, Senhor. E que foi, Senhor Deus, trazido sobre essa vida agora, que fez ele parar, que fez ela parar, que não consegue mais voltar ao trabalho que ela tanto ama, Senhor. Eu quero declarar agora o nome de Jesus sobre essa vida, o nome que liberta, que sara, que cura. Senhor, eu quero declarar sobre essa vida agora o sustento que vem do céu, Senhor. Assim como o Senhor mandou alimento para Elias aquele dia, Senhor. Eu declaro que agora o Senhor vai alimentar essa alma. O Senhor vai trazer vigor. O Senhor vai trazer força agora em nome de Jesus, do alto da cabeça, a planta dos pés. Renovo. O Senhor vai trazer nova vida. Um novo fôlego, Senhor, em nome de Jesus. Depressão, eu mando você embora agora em nome de Jesus. Correntes, eu declaro vocês agora quebradas em nome de Jesus, porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para que todas as obras do inimigo fossem desfeitas. E eu declaro agora, obras do inimigo sejam desfeitas agora, em nome de Jesus. Jesus, o Senhor reina aqui. O Senhor reina sobre cada casa aqui presente, Senhor. O Senhor reina sobre cada cama, sobre cada sofá, sobre cada mesa, Senhor Deus, essa casa desse lar, Pai. Em nome de Jesus.